Eu tenho uma denúncia para fazer nesse vídeo. Se você toca algum instrumento ou se você estuda música, pode ser que você está estudando com algum professor que está passando a mão na sua cara. Eu sei que esse começo ele pode ser um pouco apelativo, mas você já vai entender aquilo que eu tô querendo dizer. Principalmente se você estuda música na internet. Essa semana eu fui preparar algumas aulas e eu tava pesquisando alguns assuntos, tanto no YouTube, Instagram, e eu acabei me deparando com alguns comentários e com alguns vídeos de profissionais, professores, educadores, falando algumas besteiras. Até aí não tem novidade nenhuma, porque aquilo que a gente mais encontra na internet é gente falando besteira. O problema, meu amigo, é que os caras que falaram besteira eram caras muito, muito grandes. Eu não tô falando aqui do Joãozinho que mora aí na sua rua que tem 300 seguidores. Eu tô falando aqui de caras que tem mais de 1 milhão de seguidores e que influenciam inclusive alguns alunos meus, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra desmascarar de uma vez por todas esses problemas, esses possíveis falsos ensinamentos que essa galera tá passando pra frente. E não somente professores, tá? Infelizmente tem muito músico que passa uma informação errada adiante, e aí quando essa informação ela começa a ser repassada várias vezes, ela pode acabar se tornando uma verdade, e elas são mentiras. Enquanto eu vou te explicando melhor a denúncia que eu vou fazer, eu vou deixar aqui do lado alguns prints que eu tirei sobre alguns assuntos que pode ser que você já estudou e que você ainda tem dúvidas, ou que você acabou aprendendo errado. Seja com esses professores que podem estar te influenciando, ou mesmo de repente algum amigo seu que comentou uma coisa, você tomou como verdade e aquilo era uma mentira. Esse é um vídeo que eu queria fazer faz tempo, mas eu confesso que eu tava meio com receio de fazer esse vídeo, porque ele pode parecer que eu tô tentando derrubar algum professor, e não é isso, tá? Eu não tô aqui pra falar pra você parar de seguir fulano ou parar de acreditar naquilo que fulano X fala, mas o que eu tô aqui pra dizer é que você precisa começar a duvidar de algumas coisas, até de coisas que eu falo. Tem alguns assuntos que nós educadores, nós professores, precisamos tomar cuidado na hora de passar uma informação pra vocês, porque vocês podem tomar aquilo como uma verdade, isso pode acabar estragando ou prejudicando você na sua jornada musical daqui a algum tempo, até pode estar estragando isso pra você agora. Agora deixa eu trazer o contexto melhor pra você daquilo que eu vou falar nesse vídeo aqui então. Eu tava lá no Instagram e eu tava passando no perfil de um cara muito grande, por sinal. Não vou falar o nome dele, tá? Até pra não prejudicar a imagem do cara. Não que eu consiga, porque o cara é muito maior que eu. Mas, no contexto foi o seguinte. Ele tava respondendo uma caixinha de pergunta e um cara fez uma pergunta pra ele mais ou menos assim. Fulano, eu posso chamar um Dó 7+ de Dó 7M? Tá? Não era exatamente isso, porque caso você estude teoria musical, você sabe que esses acordes são exatamente a mesma coisa. Mas enfim. Na resposta do cara, ele mandou uma parada mais ou menos assim, ó. Cara, você pode chamar do que você quiser, mas tá errado. E eu confesso que ele foi até um pouco arrogante. Isso me fez perguntar se às vezes eu sou um pouco arrogante também, se eu pareço ter esse tom de estar me exaltando, como se eu fosse conhecedor de todos os assuntos do mundo e tal. E se eu passo esse tipo de imagem, já peço desculpas, mas eu não sou esse cara, tá? Tem muita coisa que eu não sei, inclusive muita coisa eu tô aqui até pra aprender com você. Mas vamos lá. Se fosse só isso, e fosse uma verdade, não teria problema. O problema é que aquilo que ele falou era uma mentira. E é exatamente isso que eu quero falar pra você nesse primeiro vídeo de estreia dessa série. Tudo aquilo que a gente estuda sobre teoria musical, sobre música, não é uma verdade absoluta. Não sei se você já se fez essa pergunta, mas olha só, a gente estuda muita coisa em teoria musical. Desde as notas, as 12 notas musicais, notas com sustenido, notas com bemol, dobrado sustenido, intervalo, campo harmônico, escala, tem 1 bilhão de escalas, enfim. Mas você já parou pra se perguntar de onde que veio toda essa teoria musical? Onde que tá um manual que dita todas as regras que a gente tem na música? E esse é o problema, meu amigo. Esse manual, ele não existe. Como assim não existe, Matheus? Meu professor, ele fez faculdade não sei aonde, ele tem mestrado de não sei o quê, ele já deu aula para 1 bilhão de pessoas, ele falou que aquilo lá é regra absoluta. Cara, presta atenção. Seu professor passou a mão na sua cara. Existem sim alguns conceitos que a gente considera como verdade, até para deixar o ensino de música mais simples, e eu como professor, eu sou totalmente a favor de ter esses assuntos, de ter essa didática passo a passo para tornar o ensino de música mais prazeroso, mais fácil, pra gente ter uma linha de raciocínio ali pra gente conseguir ir evoluindo musicalmente. Mas chega um momento que essa teoria, ela para de ser uma verdade e ela passa a ser uma possibilidade. Vamos pegar um exemplo prático? Olha só. Presta atenção nessas duas premissas e tenta perceber a diferença antes de eu explicar. Premissa número 1. Existem acordes que são formados por empilhamento de terças. Premissa número 2. Todo acorde é formado por empilhamento de terças. Você consegue perceber a diferença nessas duas premissas? Uma delas é claramente uma mentira e a outra ela pode sim ser uma verdade. Essas premissas que eu te falei agora, elas partem de um princípio que é estudado em qualquer manual, em qualquer guia, em qualquer método de formação de acordes, que é o quê? Qualquer acorde ele pode ser formado a partir de um empilhamento de terças. Ou seja, se eu tenho, sei lá, um Dó maior, um Dó menor, um Dó diminuto, enfim, ele vai ter a primeira que é um Dó, vai pular a segunda que é um Ré, vai ter a terça que é um Mi, pula a quarta que seria um Fá e vai ter a quinta que é um Sol. E depois existem as regras de teoria que vão determinar, por exemplo, se esse Mi vai ser um Mi natural, vai ser um Mi bemol, vai ser um Mi sustenido.
Mesma coisa pro Sol, se ele vai ser um Sol bemol, Sol sustenido, Sol natural, Sol com 2 sustenidos, tá? Existem várias possibilidades de eu modificar esse acorde depois que eu peguei a tônica, a terça e a quinta dele, né? Mas de um modo geral, boa parte dos métodos, boa parte dos tratados de harmonia, eles falam sobre essa questão de acordes a partir de empilhamentos de terças. Mas, aí eu te pergunto, de onde surgiu essa regra? Quem determinou que um acorde ele só pode ser formado a partir de empilhamentos de terças? Ninguém, até porque um acorde ele não pode ser formado apenas por empilhamentos de terças. Então agora você já pode perceber qual daquelas premissas estava certa e qual que estava errada. Ah, Matheus, mas você pode me dar um exemplo? Posso dar um exemplo sim. Você já ouviu falar no acorde Dó sus 2? Ele não é formado por empilhamento de terças e ainda assim ele continua sendo um acorde, ele continua sendo uma tríade, inclusive, né, que é um acorde formado por 3 notas, mas ele não está seguindo aquela regra de 3 em 3 notas. Ele pegou a primeira, pegou a segunda e pegou a quinta, continua sendo um acorde, mas ele descarta totalmente aquela regra de que todo acorde é formado a partir de empilhamento de terças. Tá vendo então como por mais que muitos guias, muitos manuais falem que é de um jeito, não necessariamente isso é verdade? E aí que tá o problema maior. A música, cara, ela não tem regras definidas, regras absolutas. Existem sim alguns métodos de caras que são muito relevantes para o cenário musical, que a gente acaba tomando quase que como uma bíblia musical, porém a música está em constante reforma. Boa parte daquilo que nós professores temos ensinado para vocês, ou até que vocês, músicos, têm comentado uns com os outros sobre teoria musical, é sobre aquilo que estão nos manuais muitas vezes antigos, e a gente precisa perceber e entender que boa parte daqueles conceitos não é mais verdade. Vou trazer um exemplo agora um pouco mais prático aqui para o nosso instrumento, que é violão e guitarra. Olha só, se eu te falasse, e isso é uma hipótese, tá? Isso não aconteceu, que o Mozart Mello, que caso você não conheça, é um dos maiores professores de música do Brasil, de todos os tempos, todo mundo que você vê na internet já passou por algum método do Mozart Mello. Ele é um cara, genial e que você precisa conhecer. Mas vamos lá, se o Mozart Mello ele lançasse um material onde ele fala o seguinte: qualquer acorde formado por tônica e quinta é chamado de acordes com quinta. Por exemplo, Dó 5. Automaticamente esse conceito passaria a ser verdade? Porque olha só, eu não estou pegando o Joãozinho que mora aí na sua rua, estou pegando um cara que é realmente uma das maiores referências de ensino musical do Brasil. Se ele lança um material falando um negócio desse, como por exemplo, que o Dó com quinta, ele é um acorde formado por tônica e quinta, isso passaria automaticamente a ser verdade? Porque existem algumas problemáticas nessa frase, olha só. Eu posso falar que isso seria errado de várias maneiras diferentes. Primeira maneira, se ele só tem tônica e quinta, ele só tem 2 notas, ele não pode ser considerado acorde, seguindo aquela regra de teoria ultrapassada. O que volta à minha pergunta inicial para você. Quem que decidiu, que estabeleceu a regra que um acorde ele não pode ter 2 notas? Ah, mas se tem 2 notas só, ele não é um acorde, ele é um intervalo. Meu irmão, piorou a sua situação. Porque olha só, se eu pego um acorde com 3 notas, mas ele está formado a partir de tônica, quinta e oitava, tecnicamente eu só tenho 2 notas ali, porque a tônica e a oitava são a mesma nota. Mas eu tenho 3 notas, eu tenho 2 intervalos. Então ele pode ser considerado um acorde agora que ele tem 3 notas, mesmo tendo uma nota repetida? Na teoria tradicional, não. Talvez você está me ouvindo falar isso e você está pensando assim, caraca, isso é besteira. Mas não, essa é uma discussão que ela é muito verdade há muitos anos na academia. Quando eu falo academia, eu estou falando desde faculdades, universidades, escolas, enfim. Um dos acordes mais discutidos de todos os tempos são os acordes com quinta, que é isso que eu estou falando para você. Que está presente, por exemplo, na música Smoke on the Water. Eu não preparei o violão, nem afinei ele, tá? Mas é aquela música que é mais ou menos assim, ó. Então quando eu faço esse tipo de acorde, que seriam os power chords, né, para guitarra ou para violão, eu tenho só 2 notas, que é a tônica e quinta. Nesse caso aqui, a quinta está em cima, a tônica está embaixo, mas enfim, eu não posso chamar ele de acorde. Não faz sentido, mas é uma das regras de teoria. Para ser considerado acorde, precisa ter pelo menos 3 notas. Outro jeito de falar que um acorde de Dó com quinta estaria teoricamente errado é falar que qualquer acorde possui uma quinta. Se qualquer acorde possui quinta, não faz sentido eu colocar uma quinta no meu acorde, porque ela já está lá. Mas quem foi que falou que todo acorde precisa ter quinta? E aí entra um segundo problema da teoria mais tradicional também. Eu não consigo fazer alguns acordes, né? Eu não consigo cifrar alguns exemplos de acordes. Olha só, existe um acorde que é muito comum no worship, que é esse acorde aqui, olha só que bonito. Lembrando que meu violão não tá afinado, mas, pô, releva aí, tá? Eu não vou parar pra afinar agora não. Ele tem então uma tônica aqui embaixo, ele tem uma terça maior e ele tem uma sétima maior. Ele não tem quinta, mas eu não posso chamar ele de acorde porque ele não tem quinta? Ah, Matheus, mas tem outro músico que tá fazendo um acorde com quinta. Cara, mas se eu excluir essa hipótese e eu fizer um acústico aqui, voz e violão, então eu não posso chamar isso aqui de acorde? Ah, mas na série harmônica a quinta ressoa, não sei o que. Cara, a nona também ressoa, então eu posso falar que todo acorde é um acorde com nona? Tá dando pra entender que existem algumas regras que se a gente seguir no passo a passo elas são ultrapassadas? Pode ser que com algum motivo, em algum contexto, na música que essa galera estudava naquela
na época que foi escrita essas regras, né, como dos próprios tratados de harmonia, que para você que não sabe são livros gigantescos determinando tudo aquilo que a gente estuda em harmonia, e inclusive na universidade uma das primeiras coisas que você aprende, que você precisa estudar, é você ler o tratado de harmonia, como de, sei lá, de Schoenberg, enfim. Mas isso não quer dizer que tudo que está ali é uma verdade absoluta, e também não quer dizer que qualquer coisa que um professor seu escreveu, ou que alguém na internet foi lá e fez um material, um e-book, um livro completo falando ou estabelecendo uma regra musical, que ela passe a ser uma verdade, e nem necessariamente que ela passe a ser uma mentira. Mas o principal que você precisa entender, e eu falo isso para fechar esse vídeo, são duas coisas. Primeira, principal, não existem regras absolutas na música. Segunda, a música está em constante reforma. Ou seja, esse tipo de acorde que eu apresentei para você, que é um acorde com quinta, você vai ver em muitas músicas por aí, que toda vez que você vê ele, você sabe que está falando de um power chord para guitarra, né? Aqueles acordes de rock and roll. Mas como que a gente sabe disso? É uma das reformas que a gente vem fazendo na música. Eu posso hoje colocar essa cifra em uma música e todo mundo que é guitarrista, que é violonista, vai saber que aquele lá é um power chord. Na teoria tradicional, ele está errado. Se eu procurar algum método tentando explicar a verdade dele, possivelmente eu vou fracassar, porque eu não acredito que exista algum método que mostre que é possível fazer esse acorde, mas ele passou a ser uma verdade quando vários músicos passaram a usar isso como verdade. Tá? E é isso que a música é. A teoria musical ela não vem antes da prática musical, muito pelo contrário. Ela tá ali para tentar explicar aquilo que grandes músicos fazem com determinadas músicas, né? Com determinadas situações sonoras. Então, para que serve a minha cifra, a minha tablatura, a minha partitura, por exemplo? Primeiro, para eu conseguir lembrar como que eu toco determinadas músicas, e obviamente a partitura é o melhor para isso, né? Porque ela tem todos os elementos, desde ritmo, acordes, notas, enfim. Ou para eu conseguir compartilhar essa música com alguém. E a partir do momento que eu começo a colocar determinadas regras musicais que acabam impedindo de eu conseguir salvar essa música, compartilhar com alguém, ou mostrar para alguém como que toca ela, isso começa a ficar meio chato. E é exatamente isso que acontece em uma cifra normal. Esse acorde que eu mostrei para você não tem como ser feito em uma cifra normal, tá? Eu não consigo cifrar um acorde teoricamente correto que não tenha quinta, como era o caso do acorde que eu te mostrei. O acorde Dó com quinta, ali, que a gente fala que é power, teoricamente também está errado, mas como muitos músicos usam, passou a ser uma verdade. Ou seja, mediante a reforma e as últimas músicas que têm sido feitas, os últimos trabalhos musicais mundialmente, esse acorde com quinta passou a ser uma verdade. E muitas regras ou professores que falam que certos acordes são errados, né, o que você vai estar falando algo errado, a real é que eles não têm base para isso, eles estão passando a mão na sua cara, igual o Zezinho que eu te contei no começo do vídeo. Então, meu irmão, mais uma vez, aprenda sim os bons costumes da teoria musical, preste atenção em tudo aquilo que a galera tá ensinando para você na internet, mas tenha sempre esse arzinho de confiança, principalmente quando o cara vai falar de teoria musical para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui e você não tá, pelo menos um pouquinho desconfiado de tudo aquilo que eu te falei, como você não sabe que eu tô passando a mão na sua cara? Pois se foi um gancho legal, né? Mas é isso, cara. Jamais trate conceitos musicais como verdades absolutas. Lembra que a teoria ela tá aí para tentar explicar situações sonoras. E se eu tô criando uma situação sonora que a teoria não explica, a gente precisa de uma reforma. E a gente precisa sim dar um jeito de acrescentá-la, seja na nossa cifra, seja na partitura, na tablatura, enfim. Quem não se adaptar a essas reformas musicais, infelizmente vai ficar para trás. E o meu desejo é que você não fique para trás. Então preste atenção naquilo que tem acontecido com a música. Preste atenção a novos conceitos e não use, cara, nunca de uma regra que você viu em um livro como uma verdade absoluta, porque não existem. E agora nos segundos finais eu quero falar também que eu vou lançar um curso esse mês para quem quer aprender a tocar músicas de ouvido, tirar músicas de ouvido. Seja você um baterista, um guitarrista, um cantor, enfim. Lá vai ter muita aula até de teoria musical, porque, querendo ou não, para estudar percepção a gente precisa dessa teoria musical, inclusive dessas regras que eu tô denunciando aqui para você. Então se você tem vontade de tirar músicas de ouvido, de aprender um pouco mais de teoria, fica ligado que logo logo eu vou falar sobre esse curso. E é isso. Fica com Deus. Abraço.